enfraquecido. Isaías capítulo de número 40, versículo 31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oh, glória, aleluia. Mas ainda em Isaías 40, os versículos antecedentes ao versículo 31, o versículo 29 me intriga. Quando diz que o Senhor Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E esses dias eu orando e conversando com Jesus, falei: Jesus, como é que é isso? Se a pessoa não tem nenhum vigor, como é que o Senhor vai multiplicar? Isso é mistério de Deus, aleluia. Porque a gente multiplica aquilo que já tem, não é? Chegou uma visita, a irmã coloca água no feijão, mas já tem o feijão. Fica meio aguado, mas já tem o feijão. A irmã, você já viu como que arroz, a gente coloca água no arroz, ele vai multiplicando, ele vai inchando. Fica um negócio meio cozido, meio papa, mas incha. Dá para multiplicar, mas a Bíblia está dizendo que o Senhor multiplica aquilo que não tem. Oh, glória, é a unção, é o poder dele. É só Jesus, e ele está dizendo: eu fui ungido para curar o que está enfraquecido, aquele que o inimigo está olhando. É como alguém que está num ringue, numa luta, numa batalha, e alguém está contando ou então começa na contagem regressiva: 10, 9 está na lona, 8 está todo ensanguentado, 7 não vai levantar, 6 agora acabou a luta para você, no 5 começa a levantar aquela pessoa toda arrebentada, o olho está arrebentado, está saindo sangue da orelha, mas ele levanta, é uma força que vem. E Deus nesta noite está dizendo, Jesus está dizendo: eu tenho poder. O inimigo contou contagem regressiva, mas eu chego na tua história. Glória, aleluia. Deus fiel, aleluia. Você sabe de uma coisa? Dá tempo. É 20 para as 9, dá tempo. Eu sou prova de que Deus multiplica aquilo que não tem. Eu sou prova que Jesus tem poder de curar aquele que está enfraquecido, destruído. Que Jesus chega na contagem regressiva das pessoas e até mesmo do mundo adversário contra a história de alguém. Meu pai desviado da igreja, meu pai afastado da igreja, meu pai caído no mundão. E a mãe dizia para mim, minha mãe contava essa história: tinha mais jeito para nós não, minha filha. Ele já tinha ido embora, ele já tinha desistido de mim, já estava acabado. Um dia na porta do CTI para visitar minha mãe, meu irmão que ainda está vivo, ele falou para mim: você, Nete, você não viu o nosso sofrimento. Eu avisei para a mãe que tinha acabado, mas a mãe falava para mim: não, ele vai voltar para casa, ele vai voltar aqui dentro de casa. Você não viu, Nete, você não presenciou, eu não presenciei, porque aqui na terra estava uma batalha. O diabo estava contando para minha mãe: 9, 8, 7, 6. Mas aí um dia, essa irmã já dorme na eternidade, irmã Maria Cardoso. Minha mãe não sabia ler nem escrever, mas ela gostava de adorar a Deus. E no ensaio, naquele salãozinho do lado do templo antigo, estava acontecendo o ensaio das irmãs, ainda voluntárias sociais. E a irmã Maria Cardoso um dia me contou: a minha mãe estava na última fileira de irmãs, porque aquelas que não sabiam ler nada, elas sentavam na última fileira. E ela estava muito nervosa, porque ninguém queria ajudar a reger as irmãs, porque eram irmãs que não sabiam ler.
E aí elas não cantavam no compasso, elas não conseguiam ler as letras dos hinos. E a irmã Maria, naquele ensaio, ela disse: a minha ajudante, ela vai ser gerada, ela vai nascer, ela vai cantar no grupo infantil, ela vai cantar nos adolescentes, vai casar e vai vir reger o coral comigo. Só que naquele dia o meu pai estava desviado fora de casa, mas foi como uma bomba lá atrás aonde a minha mãe está. E hoje eu digo para você: olha eu aqui. O inimigo já tinha dito que a minha mãe tinha desistido, espalhou para todo mundo que a história dela tinha morrido. Mas para a derrota do diabo, olha a Erinete aqui. Eu fui ungido para curar os enfraquecidos. Mas não fica só nisso não. O Senhor Jeová me ungiu para trazer libertação aos cativos. Cativos fala de pessoas escravas. Está escravizado, não tem mais direito, não tem vontade própria, está sob o peso de alguém, os pés de alguém que diz: você vai comer na minha mão, você vai viver daquilo que eu te dou, você não vai lá porque eu te escravizei, você se tornou minha propriedade. Mas Jesus chega e diz: eu fui ungido para trazer libertação para quem está escravo, escravo de enfermidade, escravo de vício, escravo da pornografia, escravo. Nesta noite ele está dizendo: eu arrebento as portas da prisão da tua vida e te declaro livre, 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 livre. Deixa eu te dizer uma coisa, diz a história, que quando a lei áurea foi proclamada, a gente estuda sobre ela, nos quilombos, em muitas fazendas houve festa dos escravos. Mas teve alguns senhores de escravos que eles boicotaram a notícia. Alguns escravos felizes chegaram com a carta de alforria: estamos livres. E os donos do escravo foi lá e rasgou a carta de liberdade. Rasgou a carta da... Eles estão livres. Rasguei aqui, ó, tá picado, não tá livre nada. Eu te comprei, eu paguei, eu te comprei no mercado de escravo. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando Jesus liberta, não tem demônio, só se você deixar, não tem demônio que rasga a carta da nossa liberdade. Porque na cruz do Calvário, quando ele bradou: está consumado, a Bíblia diz, Paulo vai dizer, ele cravou na cruz do Calvário a cédula que era contra nós, a cédula da nossa acusação, a maldição que estava sobre a nossa vida. Jesus cravou na cruz, e o diabo não pode rasgar a nossa carta de liberdade. O diabo não tem poder de rasgar a nossa carta de liberdade. Nós somos livres para adorar, nós somos livres para glorificar, nós somos livres para entrar diante do Santo dos Santos. A Bíblia vai dizer: Jesus enfrenta uma grande tempestade e ele pisa na areia da região de Gadara. Quando ele desce do barco, um homem possuído por demônios está lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Primeira
prisão que o diabo, que os demônios se apoderaram na vida desse homem, foi a mente dele. O adversário nesses últimos tempos, o que mais ele tem feito é aprisionar a mente das pessoas. Porque a nossa mente é como um CPU de um computador. Se a mente travar, você tem pessoas que dizem: eu não vou andar, e não anda não, não anda não. Tem pessoas que ela coloca na mente: eu não vou conseguir, não consegue mesmo. E o adversário sabe o poder que tem quando ele consegue travar a mente de uma pessoa. E esse homem, uma coisa tão linda que Deus nos deu, a consciência, o raciocínio. O adversário foi lá e arrancou dele esse privilégio que o Pai Celeste deu para o ser humano, o raciocínio. Ele andava se cortando, se ferindo, andava despido, era o louco da região de Gadara. Tentavam segurar ele até com correntes, mas aquilo que estava dentro dele tinha uma força descomunal, e ele arrebentava aquilo tudo. Mas Jesus, que foi ungido para libertar os cativos, e ele tem poder para isso, ele pisou. O gadareno não tinha condição de ir até ele, mas Jesus foi até a cadeia onde ele estava. Não era cadeias humanas, não eram prisões humanas, eram prisões espirituais. E Jesus entrou naquela prisão. Jesus chegou com autoridade, e de repente Jesus expulsa aqueles demônios. A história você conhece, mas aqui no no versículo de número 16, oh glória, aleluia, versículo de número 14 em diante vai dizer assim: e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, oh glória, e em perfeito juízo, e temeram. Que é isso? O homem era louco, o homem era doido, o homem comia carne de gente morta, ele não morava em família, ele não tinha paz, ele não tinha sossego. Olha, gente, será que é ele mesmo? Eu comecei a imaginar a multidão. Eu estou com medo, mas vamos lá ver. Gente, não, mas o rosto dele está diferente. Não, eu acho que é ele mesmo. Vamos chegar mais perto. Gente, ele está de roupa. Não é possível. Ele está de roupa, gente. É ele mesmo. É o gadareno, é ele mesmo. Porque Jesus, quando entra, ele chega para mudar até a fisionomia. Ele chega para mudar. Ele chega para arrebentar com as cadeias e traz juízo, traz memória de volta. Aleluia. Nesta noite, toda perturbação na tua mente, ela bate em retirada agora. Ela bate em retirada agora. Ela bate em retirada agora. Jesus disse: eu fui ungido para libertar os cativos e soltar os que estão algemados. Jesus de novo na sinagoga, e ele olha lá atrás, uma mulher está encurvada, para olhar para cima, uma dificuldade, e ele liberta ela. Os homens ficam apavorados, ficam revoltados. É dia de sábado, não pode curar ninguém.
Eu não vou libertar essa filha de Abraão, que há anos o adversário está trazendo ela presa. Eu fui para isso. Eu vim para libertar a mente do ser humano. Eu vim para tirar você dessa prisão emocional. Eu vim tirar você desse espírito de inferioridade. O inimigo só quer mostrar para você a tua incapacidade, mas aquele que foi ungido para trazer libertação, ele te revela o quanto você é capaz nele, o quanto que você pode realizar até a favor dos outros, através do poder dele na sua vida. Hoje já cantamos: ouço cadeias quebrando, e foi quebrado mesmo, foi quebrado mesmo, foi quebrado mesmo. As cadeias de Satanás nas famílias foi quebrado, foi quebrado, foi quebrado, foi quebrado. Você pode adorar a ele, você pode glorificar a ele. Exalte a ele por um minuto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu deixar uma mensagem final para você. Quando Jesus lê esse texto, durante muito tempo eu ouvi dizer que o oficiante do culto, o oficiante daquela reunião, ele já deixava previamente o texto escolhido. E preparando para estar aqui nessa noite, eu pesquisei algumas coisas e eu encontrei um comentário de uma pessoa que diz que no tempo do cativeiro, principalmente o babilônico, aonde eles não tinham os rolos, eles não tinham as escrituras na mão, os sábios, aqueles que eram responsáveis por manter a originalidade da Torá, dos textos bíblicos, profetas, o que eles fizeram? Eles dividiram as famílias, e cada família, em especial o filho mais velho, ele era responsável por decorar textos da Torá, dos profetas. E diz que quando eles se reuniam, e aí não tinha a escritura para o oficiante ler, isso em tempos de cativeiro, aí o oficiante do culto dizia: eu preciso do texto de Zacarias, eu preciso, ou melhor, os profetas antes do cativeiro, né? Eu preciso dos textos de Jeremias, eu preciso do texto da Torá. Enfim, ele dizia o texto, e o filho mais velho, que era responsável por trazer, guardar aquela palavra, ele se posicionava e ele lia em alta voz e decorado. Eu não estou dizendo que é verdade, porque eu estou partindo do princípio dos conhecimentos dos estudiosos. Eu não tenho um versículo na Bíblia para me provar, mas eu tenho que viver naquilo que os estudiosos pesquisam. Então o filho mais velho se posicionava e ele recitava o texto da palavra. Então eles creem, eles entendem, os estudiosos, que naquele dia Jesus era o filho mais velho daquela família, não é? Ele foi o primeiro filho de Maria, e o pai José terreno cuidando dele. Então eles creem que era esse o texto que precisava ser lido. E Jesus, como filho mais velho, ele estava na reunião, ele se posiciona e ele declara. Ele lê, mas ele vai declarando. É como se fosse hoje na escola dominical, o menino, ele decora versículo, e ele levanta e ele recita o versículo. E Jesus sentou, e aí as pessoas dizem: não, por favor, a gente quer que você fale alguma coisa. E aí então ele vai declarar: hoje se cumpriu essa escritura. Imagina, você está dando aula de escola dominical, o menino levanta e recita o Salmo 23.